Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a Carlinha fazer a nossa prece. Logo depois, o nosso irmão Arami irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de trabalho, de estudo, de reunião fraterna, de alimento, não só para o corpo, mas principalmente para o nosso espírito, com as lições belíssimas que aprendemos. E que possamos nessa noite, Senhor, mais uma vez, aprender como te procurar sem sermos doentes, mas teus cooperadores sinceros. Ajuda-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, Alfredo contou sua história emocionante, né? Casada com Ismália, uma mulher maravilhosa, fofíssima, teve filhos, 2 filhinhos. Só que o Alfredo era um homem de negócios, né? Cuidava dos afazeres justos da vida, do trabalho. E ele tinha um amigo, né? Como ele mesmo fala, um amigo desleal, que ficou afim de Ismália e dava em cima de Ismália. Só que ela sofreu em silêncio e não falou para o Alfredo. E como o amigo viu que não conseguiu nada com a Ismália, ele começou a envenenar o Alfredo. E o Alfredo, como ele diz, espírito desprevenido, deu ouvido às insinuações do amigo e ele começou a desconfiar, né? Foi se tornando mais carrancudo em casa e ele começou a desconfiar da Ismália e ficou intolerável dentro do lar. A tia está comentando aí. E a gente pensa assim, qual era o ponto fraco de Alfredo? Ciúmes. O ciúmes é a insegurança. Então, o ciúme, por isso que diz, não tem um dito que diz o ciúme cega? Não é assim que fala? O ciúme cega. E ele está totalmente cego porque, apesar de ele ser casado com essa mulher, ela nunca ter dado absolutamente nenhum motivo, ele ficou totalmente cego perante o óbvio da convivência com aquela mulher. E se permitiu se envenenar totalmente. Então ele está aqui, tudo para ele é motivo de desconfiança. Toda e qualquer fala dela, por mais simples que seja, é motivo de desconfiança dele. Todo e qualquer movimento, ele olha e vê maldade. Mas a maldade está onde? Nele. Está nele. Então, ainda disse ele, enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Ele ouvia as calúnias fora e dentro ele já chegava cuspindo fogo, né, Mita? Armado, agressivo, intolerante, agredindo por tudo. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Então vamos lá. Em nenhum momento ele teve um diálogo com ela. Seria algo necessário, né? Uma conversa, um diálogo. Por isso que a gente fala aí da amizade e da confiança. Outro ponto, a atitude dele não resolve nada. A atitude dele só o compromete. Porque ele está desestruturando todo o seu lar. Então, como ele está sendo conduzido pelos ciúmes, e o ciúmes é um péssimo condutor, toda e qualquer atitude dele vai ser um verdadeiro desastre. O bom seria, o lúcido seria, se ele pudesse sentar e conversar com essa esposa. Sentar e conversar com essa esposa. E ele não fez isso, ele apenas acreditou no amigo, porque não deu ouvido nenhum, deu ouvidos a ele. Eu também podia ter falado com ele. Mas é aquilo que nós comentamos, o Paulo Macedo dizendo, mas tia,
ela poderia ter contado para ele no primeiro momento. Contar no primeiro momento, lembra que eles tinham uma sociedade, eles tinham trabalhos juntos financeiramente. Falar isso para o marido, que ela conhece, que é ciumento até o último fio do cabelo, era construir um assassinato. A probabilidade de morte seria muito grande. Você está vendo aqui, gente, a atitude dele. Imagina ela falando, olha, o fulano está sendo inconveniente, está fazendo isso. Então ele já ia sair de lá e matar o cara. Assim morreu ela. Sim, mas aí é que fala, ele diz assim, morreu ela, mas antes ela morrendo, do que ela ter que ser causadora de um assassinato. Entendeste? Então, esses espíritos, é por isso que é esmalha, por isso que ela está onde ela está. Por isso que a palavra renunciar, eu tenho todo o direito de ir, mas eu renuncio, para evitar um dano maior. Então, esses espíritos mais lúcidos, eles não pensam de forma horizontal, eles pensam de forma vertical. Então, eles não pensam em seu bem-estar, eles pensam no bem-estar do coletivo. Então, um iria morrer e o marido ainda seria um assassino. Como viver carregando uma dessa? E ela sabendo, sendo responsável por tudo isso. E aí volta, como tu disseste, a falta do diálogo, né? A falta do diálogo. E nós temos que entender o período que nós estamos, gente. Nessa época aqui, a mulher era muito submissa. E o homem, Deus o livre, o homem era o Deus da casa. É porque a gente avalia o que está acontecendo isso com a nossa sociedade de hoje. Nós temos que entender o texto no contexto daquela época. Então, o marido era praticamente o senhor. Era o considerado. Tanto é que tinha algumas esposas que chamavam o quê? O senhor, meu senhor. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente, assim, de uma forma discreta, disfarçada. E ela, como não carrega culpa e não carrega... Porque quando a gente carrega uma culpa dentro da gente, que a gente sabe o que fez, toda e qualquer atitude do outro, você já fica... Eu acho que está falando comigo. Eu acho que descobriu alguma coisa. Eu acho que fulano percebeu. Mas por quê? Porque a pessoa carrega a culpa dentro de si. Então, tudo ela toma para si. Fulano falou isso, está falando comigo. Ixi, ela já descobriu tudo, ela já sabe tudo. Você está entendendo? Mas porque a pessoa carrega a culpa. Então, ele aqui falou de uma forma indireta. A Ismália pegou para ela? Não. Ela não carrega a culpa de nada. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como um comum ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero. Então, ou seja, alguém avisou que tinha alguém lá. E ele já entrou no quarto achando que ia pegar algo. E quem foi que deu essa ideia? Olha, a Ismália está com alguém lá. Quem foi? O amigo. O amigo sócio. Ele colocou um homem lá dentro. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta, ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi às súplicas, procurando como louco o depravado da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, que o povo, não sei porquê, mas o povo ia para o armário, né? Os ricardões iam para o armário, né? Era.
Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se, desviou-se da sombra do aposento próximo. E antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio desenfreado, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas. Tá vendo? Portador de arma era liberado nessa época, gente. Não contou conversa. Agora esse cabo foi muito corajoso, né? Porque morto não vai usar o dinheiro, né? E ele colocou a vida dele em risco. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Tipo assim, um chapéu era uma coisa barata? Não. Rigorosamente, era assim, era um chapéu, última moda de grife. Para quê? Para dizer que não se tratava de um pobretão ou de um ladrão. Porque um ladrão não teria um chapéu daquele. Agora, olha a cabeça desse amigo, desse sócio, como foi sórdido. Pensar nos mínimos detalhes. Rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar a Ismália, ele quis matá-la. Banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Gritando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Devolveu para os pais. Era assim que se fazia. Ou matava. E detalhe, para ele matar era o quê? Da honra. Legítima defesa da honra. Aqui presente nós estamos ouvindo uma história, eu vou compartilhar com vocês, porque são os dramas da vida, né? Um senhor descobriu que a sua esposa estava traindo, né? E ele acabou matando o amante. E foi considerado legítima defesa de honra 40 anos atrás. Mas ele também veio a descobrir logo depois que os 3 filhos também não eram dele. Então a gente percebe aí o drama. Mas aí a gente para e pensa, nós estamos realmente vivendo num planeta de provas e expiações. Ainda há pouco o Zé Paulo disse assim, tia, se essa moda pega, hoje estaria muita gente voltando, sendo devolvida para a casa dos pais, né? Tanto homem quanto mulheres. Porque a gente percebe que essas histórias se repetem. Por que se repetem? Porque nós, terrícolas, não evoluímos. Por isso as histórias se repetem. Umas são descobertas e outras não são descobertas. Quantas traições existem na relação que ninguém descobriu? Tanto do homem como da mulher. Mita? E tia, aqui no texto tem uma anotação que ele diz, eu fui convocado à prova máxima. Se nada é por acaso e você está isso nessa prova, é para ver porque você já pode estar repetindo a lição. É isso mesmo, ele não está passando isso por um mero acaso. E é isso que a gente tem que ver. Tudo que acontece em nossa vida, como no caso que a gente contou ainda há pouco, é um processo expiatório, né? Porque, ou também é uma provação.
É uma provação. E é isso que a gente tem que entender. Nós somos testados aqui na Terra. Deus nos envia esses testes de ordem moral. O que é de ordem moral? Você ter que lidar com o perdão. E é sempre bom lembrar. Perdoar não é ele permanecer com a mulher que o traiu e que o enganou, dizendo que os 3 filhos não eram. Perdoar é não mate. Não deixe, não deseje mal. Não faça o mal e siga a sua vida. Isso é o perdão. Porque a gente, não sei em que momento nós assim confundimos o perdão. Achar que perdoar é permanecer abraçando e beijando como se nada tivesse acontecido. Não, gente. Nós não estamos nesse nível. Eu acho muito interessante, estudando a obra Paulo Estevão, quando Paulo foi convidado, realmente ia ser morto em Jerusalém, se ele voltasse para Jerusalém, mas ele tinha uma oportunidade, ele poderia pedir para ser julgado em Roma por César. E ele disse, eu vou pedir a Roma. Então os cristãos foram para cima dele. Mas você está fugindo do testemunho? Jesus se entregou. E ele disse, eu não tenho a petulância, a audácia de me comparar ao Cristo Jesus. Vou a Roma. E os colegas acabaram criticando muito, depois tiveram a entender a atitude de Paulo de Tarso. Então a gente começa, a gente tem que entender, eu sou um espírito em processo de burilamento. Se eu conseguir não guardar ódio, e se eu conseguir não revidar o mal, nossa, isso já é muito. Porque, meus irmãos, a gente fica chateada com alguém que discorda da nossa opinião. A gente discute briga porque um é do presidente tal e o outro é do presidente tal, a gente fica de mal. Olha o nosso nível. Entende? Olha o nosso nível. Agora, tu imagina você saber que sua esposa está lhe traindo, que o seu esposo está lhe traindo, que os filhos não são teus e você perdoar? Entende? Então, as nossas provas são de ordem moral. O amor é aquele nível que o Espírito chega, que ele compreende, porque amar é compreender. Ele compreende a ignorância do outro. Nós ainda não estamos nesse nível. Se a gente pega alguém que matou, alguém que roubou, que agrediu fisicamente, sexualmente alguém, a gente quer que morra. Agora tivemos a história desse médico. O ódio que surgiu no coração de tantos e tantos brasileiros. A gente ainda não tem esse nível de amor que diz assim, coitado. Que ser adoecido, acabou com a sua vida profissional. Quando eu vi essa cena, eu só lembrava da mãe desse menino, que há um tempo atrás ela estava comemorando porque o filho estava fazendo faculdade de medicina. E hoje ela chora copiosamente em ver o filho tendo ordem de prisão ao vivo, gravado na TV nacional. Perdeu a profissão. Entende? Então, o amor faz com que, ao invés do ódio e da revolta, surja a compreensão. Porque compreende que o outro arrumou um débito enorme para a sua vida. Entende, gente? Então, nosso nível é: não devolva o mal. Na história do Alfredo, como ele diz, ainda teve a misericórdia divina, que ele diz que uma força, né? Que ele queria matar a Ismália, mas uma força que ele não sabia reconhecer, que ele não conseguiu compreender na terra, ele só foi compreender depois, o impedia de fazer isso. Porque a primeira coisa da lei é não matarás. Então ele ia se comprometer muito mais do que só devolver ela para os pais. E a Ismália é um espírito nobre. Ela é um espírito nobre. Tu imagina a defesa dela no mundo espiritual? Ela não tinha por que passar por isso.
A fragilidade dela foi outra. Ela não soube lidar. E não foi fácil com o abandono, porque ela perdeu marido e filhos. Porque olha só o que ele fez. Então, olha só. Tomado de horror, no dia imediato fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, porque estátua tem movimento, tem palavra, estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete, ou seja, um navio para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Sumiu do mapa. Deixou até os filhos. Não, ele levou as crianças. Nunca me propus a verificações sérias. Está vendo? E, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica, breve, na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Então, onde a fragilidade dela não soube lidar com o abandono, aonde o ponto dela ter renunciado lá atrás para evitar que o seu esposo se tornasse um assassino. Entende o ponto? Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Ele arrumou outro casamento? Não. Entendeu? Por que eles são almas? Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me, desde então, num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar, de alguma sorte, a injustiça. Mas a morte não me deu a oportunidade e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me para alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha Santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com um romance comovedor. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Vamos voltar aqui, só pra gente, e vamos parar, porque vamos ter que comentar a Ismália. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Porque Ismália é o quê? O ama. E é um espírito nobre. Se fosse uma Conceição, Tchau, Alfredo. estaríamos nós dois no umbral, entendeu? Eu xingando ele. Seu besta, eu te avisei, porque tu acreditou em mim, né? Isso não estaria certo. Mas Ismália é um espírito nobre. Por isso que ela é bem mais evoluída que ele. Então ela compreendeu totalmente. Olha, não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente, para mim, estávamos separados. Por quê? A vibração de Ismália e a vibração de Alfredo, Deus o livre,
norte e sul. Não merecia a bênção da união sublime. Não merece, não fez por onde? Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me ao serviço do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, porque é o amor que cobre a multidão de pecados. Então ele vai correr atrás do serviço. E minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Alfredo sorriu e respondeu então a Vicente: Sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores das minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e, por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Meus irmãos, a gente vai percebendo cada parágrafo das lições, da fala, da experiência, da história de Alfredo serve para cada um de nós. Então, nós vamos parar exatamente aqui para a próxima semana comentarmos essas duas últimas falas de Alfredo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque a gente percebe que essas histórias se repetem. Por que se repetem? Porque nós, terrícolas, não evoluímos. Por isso as histórias se repetem. Tia, aqui no texto tem uma anotação que ele diz: eu fui convocado à prova máxima. Se nada é por acaso e você está nessa prova, é para ver porque você já pode estar repetindo a lição. Ele não está passando isso por um mero acaso. E é isso que a gente tem que ver. Tudo que acontece em nossa vida, como no caso que a gente contou ainda há pouco, é um processo expiatório. Ou também é uma provação. É uma provação. E é isso que a gente tem que entender. Nós somos testados aqui na Terra. Deus nos envia esses testes de ordem moral. O que é de ordem moral? Você ter que lidar com o perdão. E é sempre bom lembrar, perdoar não é ele permanecer com a mulher que o traiu e que o enganou, dizendo que os 3 filhos não eram. Perdoar é não mate, não deixe, não deseje mal, não faça o mal e siga a sua vida. Isso é o perdão. E se eu conseguir não revidar o mal, nossa, isso já é muito. Porque, meus irmãos, a gente fica chateada com alguém que discorda da nossa opinião. Então, as nossas provas são de ordem moral. O amor é aquele nível que o Espírito chega, que ele compreende, porque amar é compreender. Ele compreende a ignorância do outro. Nós ainda não estamos nesse nível. O amor faz com que, ao invés do ódio e da revolta, surja a compreensão. Entende, gente? Então, nosso nível é: não devolva o mal. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.